Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e esse era para ser o episódio com os assistidos do mês de fevereiro, porém, uma coisa aconteceu no meio do caminho. Essa coisa chama Duna Parte 2, que eu assisti no último domingo e eu estou gravando esse episódio na quarta, ele vai ao ar no sábado e até agora eu não consigo pensar em outra coisa a não ser Duna. Tá sendo o motivo que eu estou procurando vídeos no YouTube, podcasts que eu quero ler sobre, escutar sobre, falar sobre. Então eu resolvi fazer um episódio sobre Duna Parte 2. Eu tenho uma longa história com a obra do Frank Herbert. Se você é um ouvinte um pouco mais antigo, deve lembrar que eu comentei que eu tava lendo o livro em 2021, antes de sair o Duna Parte 1. Eu fiz um episódio número 85, tá lá em outubro de 2021. Se vocês voltarem na timeline do podcast, dá pra achar, ou dá pra fazer buscas dentro da página do podcast em alguns agregadores, tipo Spotify, eu sei que dá, né? Você entra lá na parte do podcast e tem uma lupinha no canto superior, algum lado aí tem uma lupa, e aí você consegue buscar por palavra-chave que estão no título. O episódio chama Duna, então é só colocar Duna aqui, acha. E lá eu falei um pouco mais de contexto da obra, eu falei um pouco mais de percepção minha do filme, da primeira parte, e do livro. E tem um episódio de leituras um pouco anterior a ele, que também eu falo sobre a leitura de Duna, principalmente, né? Meu grande nêmesis de 2021, porque não foi uma leitura fácil, mas hoje eu só lembro das partes boas. Então, às vezes eu penso em reler, mas eu lembro que foi bem difícil e eu estou relendo O Senhor dos Anéis nesse momento, então uma coisa de cada vez. Por causa da existência desse podcast, eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, né? Então eu até recomendo ouvir aquele, se você não ouviu, e ouvir esse logo em seguida, porque é uma continuação, tal qual Duna Parte 2 é uma continuação direta da Parte 1, né? Mas explicando como que vai ser a estrutura desse episódio, porque vamos ter 2 pontos de spoilers para prestar atenção. Eu vou começar falando um pouco de contexto geral, minhas impressões, relembrando, né, minhas impressões do primeiro filme, que eu revi esses dias, né, então impressões atualizadas, minhas impressões do Duna Parte 2 sem spoilers, depois a gente entra no momento de spoilers da Parte 1, que eu vou fazer um recap do que acontece no Duna Parte 1, e depois vamos para spoilers de verdade do Duna Parte 2, né? Então vai ter esses 2 pontos. Eu achava melhor falar primeiro tudo que eu tenho pra falar do Duna Parte 1 e depois do Parte 2, mas vai que você não quer spoiler da Parte 1, mas mesmo assim quer saber o que eu achei da Parte 2, não faz muito sentido na minha cabeça, mas tem gente doida no mundo inteiro, né? Então esse começo do episódio não vai ter spoilers, assim, vai ter uma outra coisa, mas eu acho que é muito importante você ter contexto pra entrar no mundo de Duna, né? E aí depois tem um resumão do primeiro filme pra relembrar, né? Se você não viu a parte 2 ainda e não tá afim de encarar 2 horas e meia no deserto, é bom esse resumo. E depois vamos para spoilers da parte 2, que talvez seja uma parte significativa do episódio. Vamos lá. Duna é um livro de ficção científica publicado em 1965 pelo Frank Herbert nos Estados Unidos. É um livro que é um dos pilares da ficção científica contemporânea. É assustador como muita coisa que saiu nos últimos 40 anos bebe muito na fonte de Duna. E eu diria que a mais óbvia e aí também a mais fácil de fazer comparações para trazer novas pessoas para Duna é Game of Thrones, porque a estrutura de sociedade é muito parecida e o foco mais nas intrigas do que nos conflitos, de fato, também é muito parecido. Uma coisa principal do livro é que não tem, assim, grandes cenas de ação, não tem... não tem muito spoiler, porque o que importa mais
são as consequências das coisas do que as coisas em si. Então as coisas vão acontecendo e não é spoiler falar que elas acontecem. O spoiler é como as pessoas vão reagir, quais atitudes vão ser tomadas e coisas que vão acontecer meio que em cascata por causa disso. Então essa que é a vibe, então tem muito esquema, tem muita gente se apunhalando pelas costas, muita falsidade e coisas do tipo. Assim como tem um sistema de casas semelhante ao de Game of Thrones. A história de Duna se passa num futuro muito distante, onde a humanidade foi conquistar planetas, a Terra é apenas uma memória longínqua, então a humanidade está espalhada pela galáxia e a tecnologia foi evoluindo, óbvio, como é esperado, mas em um dado momento a inteligência artificial e as máquinas elas estavam um pouquinho fora de controle e aconteceu o que eles chamam na história de jihad bluteriano. Eu não me recordo se no filme é falado sobre isso, talvez só na introdução dele, mas aconteceu essa revolução com ares de guerra santa, né? Jihad é uma palavra que significa guerra santa, basicamente. Tanto que eu senti que no filme, em situações que eles poderiam ter usado essa palavra, eles preferiram usar o termo Guerra Santa. Mas enfim, há coisas que ficam mais pra frente, principalmente sobre a influência árabe nos Fremens, que no livro é muito mais óbvia, é muito mais na cara, e no filme, por incrível que pareça, eles deram uma diminuída. E mesmo assim é bastante, é perceptível. Mas confie em mim que eles deram uma boa amenizada e muita coisa para não ficar muito... para ficar mais abstrato os paralelos que a gente pode tecer com a nossa realidade, que são inúmeros, mas fica um pouquinho mais abstrato, né? Enfim. Aí teve, né, esse jihad bluteriano, que foi uma revolução contra tecnologias que imitam a mente humana, e foi feito um tratado para banir esse tipo de máquina. Não pode ter nenhuma máquina que emule o cérebro, porque senão a humanidade vai perder, tipo, o caráter definidor dela, que é pensar racionalmente e subjetivamente, que era uma coisa que a máquina estava conseguindo fazer. Beleza, show. Aí a galera se organizou como o Império Galáctico, né? Onde tem a figura do Imperador Padishah, que ele vem dessa família que organizou essa revolução. Eles mudaram o sobrenome porque... porque não, né? E aí tem um sistema feudal, basicamente. São grandes famílias que elas têm poder sobre alguns planetas e aí a população do planeta tá meio que servindo, né, essa família, um sistema praticamente feudal, né, e essas famílias servem o imperador e tudo acontece mais ou menos em paz. Assim, tem algumas organizações, por exemplo, tem os Mentats, que são tipo uma escola super uau, que treina pessoas para pensarem tal qual computadores. Então tem as pessoas que são os Mentats, cada família meio que tem um, assim, não é muito comum esse tipo de pessoa, exige um treinamento muito específico e não tão fácil assim. Então são pessoas que são computadores humanos para fazer cálculos, estatísticas e tudo isso, né, que tange a pensamento lógico, cálculo e coisas rápidas que você usaria um computador, usaria uma calculadora. E aqui, né, tem pessoas treinadas para isso. Tem as Bene Gesserits, que são uma organização meio que religiosa, meio que de espionagem. Assim, elas estão meio que comendo pelos lados, elas sempre estão lá, todas as famílias têm algumas ali por perto, elas são respeitadas, elas têm um rolê que eu acho muito legal, que elas conseguem controlar o corpo inteiro delas. O que isso significa? Elas podem se curar de doenças, elas podem tirar o veneno de dentro delas e elas podem também escolher o sexo dos filhos delas.
E além disso, né, elas têm um negócio que elas chamam de avós, que é usado pra manipular pessoas, né, basicamente. E outras coisitas mais, elas também são guerreiras e tal. E é importante na história, porque a mãe do protagonista é uma Bene Gesserit. E elas estão meio que criando um grande plano, assim, de manipulação genética a nível mundial, para elas sempre terem meio que alguém do sangue delas em lugares de poder. Pra elas sempre estarem lá, mas não estarem lá, entendeu? É complicado, mas elas são bastante relevantes e tem bastante coisa sobre elas. Tem umas outras organizações que não aparecem tanto, mas também são importantes. Tem a Federação do Comércio, que controla o comércio da especiaria. E tem também a galera da viagem, que eu esqueci o nome lá, que são as pessoas que fazem as viagens intergalácticas. E para fazer essa viagem, você precisa dessa especiaria, né? Que eu tô me adiantando, né? Mas é um processo também. Eles têm muita tecnologia, mas algumas coisas ficam meio que voltadas para o ser humano. Então, são tipo pessoas que meio que tomam tanta especiaria que conseguem dobrar o tempo para as máquinas viajarem. É um negócio muito louco. Isso não é explorado no filme porque eu acho que ia ser muito complicado, né? Mas enfim. E aí, né, tem esse rolê das casas. A casa que a gente vai acompanhar, né, como protagonista é a Casa Atreides, que tem o Duque, né, que é o líder da casa. Ele tem a companheira dele, que é a Lady Jessica, uma Bene Gesserit. Eles não são oficialmente casados, né, porque o casamento é importante nessa sociedade, né, enquanto ferramenta de diplomacia. Então é mais útil pro Duque ele permanecer não casado no papel, mas ele tem uma relação de marido e mulher com a Jessica. Eles têm um filho, que é o Paul Atreides, que é o nosso protagonista. No começo do filme, ele é um jovem, no livro ele tem 15 anos, no filme ele deve ter, sei lá, 18. E o Paul, ele foi treinado em tudo. Vocês já jogaram Skyrim? Que assim, Skyrim é um jogo de RPG, né? E tem várias coisas que você pode fazer. Você pode ir pra academia de magia, você pode se juntar à guilda dos ladrões, à guilda dos assassinos, você pode fazer o negócio pra ser o matador de dragões lá. Tem, tipo, muitas coisas que você pode fazer. Mas uma meio que anula a outra, mas o jogo te deixa fazer tudo. O Paul é isso, ele fez tudo o que podia fazer. Ele tem treinamento de mentat pra fazer cálculos muito rápidos. A mãe dele, secretamente, né? Porque homens não podem participar das Bene Gesserit, mas a mãe dele ensinou pra ele um monte de coisa, assim, inclusive usar a voz, que é um negócio perigosíssimo na mão de homem, né? Ele também foi treinado em artes marciais, né, por soldados de elite, porque tem uma coisa nesse mundo também. Eles têm uns escudos pessoais que eles param disparos em rápido movimento. Então, um tiro, o escudo bloqueia. Então, se é alguma coisa que tá vindo em alta velocidade em direção ao corpo, esse escudo bloqueia. Então, por causa disso, armas de fogo se tornaram obsoletas. Eles voltaram ao quê? Isso mesmo, espadas, adagas, essas coisas de antigamente. Porque só com uma lâmina numa velocidade específica você consegue penetrar esse escudo e, né, atacar a pessoa. É um método de combate muito particular, mas todo mundo que é relevante, que é alguém na sociedade, anda de noite com esse escudo, né? Então tem essa técnica específica. Então, né, retomando, Paul, ele é o herdeiro do Duque Atreides. Ele é treinado nas artes das Bene Gesserit, ele é treinado para ser um computador humano e ele é um guerreiro de elite. Tô esquecendo alguma coisa? Talvez. Mas, por enquanto, essa é a ficha desse jovenzinho que não tem amigos da idade dele, porque seria muito perigoso deixar ele dando mole e jogando taco na rua com os vizinhos. Então, ele foi criado dentro, né, do castelo com o pessoal de confiança do Duque. Eles moram num planeta que chama Caladan e a história começa com o Império Galáctico movendo eles para o planeta de Duna. Por que o Imperador fez isso, né? No livro a gente demora um pouco para entender, mas no filme já é bem no começo deixado claro que os Atreides eles têm uma casa muito rival,
que são os Harkonnen. Os Harkonnen atualmente estão cuidando de Duna, que é o único planeta no sistema inteiro que tem a especiaria, que é esse negócio que todo mundo quer, é um negócio cobiçado, é um negócio que torna possível essa viagem intergaláctica, e quem tem o controle da especiaria, além de ser muito rico, tem o controle meio que de tudo, né? Porque você meio que bota vários grupinhos dentro do seu bolso, né? Porque você pode falar, não vou dar mais óleo pra ninguém, quer dizer, especiaria pra ninguém, né? E aí o pessoal fica comendo na sua mão, né? Então, o imperador pede para os Atreides irem para Duna, e os Harkonnen, eles são retirados de lá, vão para um outro lugar. E assim, por mais que pareça legal você pegar Duna, nessa dança das cadeiras não é tão legal assim. Parece também o começo de Game of Thrones, quando Robert Baratheon vai até o Winterfell chamar o amigo dele pra ajudar ele na capital, e o Stark pai fala, cara, é bacana, é uma armadilha, mas eu tenho que ir porque eu tenho que ir. Então meio que essa é a vibe do começo de Duna também. Eles sabem que é uma armadilha, mas eles têm que ir. Porque o imperador começou a ficar um pouco preocupado, porque a casa Harkonnen é uma casa bem impulsiva e bruta, conquista as coisas na força mesmo, enquanto que os Atreides, eles são um pouco mais... Eles conseguem as coisas através da liderança carismática do Duque. E eles estavam ganhando poder ao longo do tempo, e isso poderia ser uma ameaça para o imperador. Então era muito melhor de botar uma casa contra a outra, para elas eventualmente entrarem em guerra e uma enfraquecer a outra, do que alguma situação que alguma delas pudesse se tornar mais poderosa que o imperador. Beleza, e é meio que isso que acontece, né? A família Atreides se muda para Duna, é um grande planeta completamente diferente, completamente desértico, não tem muita coisa para fazer e é bastante hostil. Então tem a hostilidade do planeta e também tem o perigo iminente da outra família que tá ameaçando eles, né? Então esse é o pontapé inicial para Duna. Vamos ter muitas intrigas palacianas, muitas coisas de intriguinha mesmo, de poder, e tem as questões do planeta, porque dentro do planeta tem um povo nativo, os Fremen, que eles têm o deserto, eles são oprimidos, né, pela casa Harkonnen, e aí quando os Atreides vão lá, eles falam, não, a gente não vai oprimir vocês não, que isso, a gente é gente de verdade. Então tem toda essa parte dos Fremen, né, que eles têm uma relação completamente diferente com o planeta deles, com a Terra, com o jeito de viver, porque eles vivem em situações extremas do deserto, e eles são completamente ignorados dentro dessa geopolítica espacial da época, né? Então esse é o pontapé inicial de Duna, essas são as coisas mais importantes para saber, para você entrar nesse mundo. E eu meio que dei um resumo do primeiro filme, quer dizer, eu dei um contexto, não dei um resumo porque tem várias coisas que acontecem que aí eu falo no resumo. Quando eu assisti o primeiro filme de Duna, eu saí do cinema muito pensativa, porque eu gostei do filme, é um bom filme, é uma boa exploração dos recursos audiovisuais para você criar essa narrativa que por muito tempo foi dita como inadaptável, né? Tentaram adaptar nos anos 80 e o filme é um filme, definitivamente. Então eu achei que foi um passo interessante para começar a adaptar, mas é um filme que não tem fim, né? Ele acaba meio que do nada no meio, porque já sabia que era uma parte 1, já imaginava que ele não ia ter fim, mas fica aquele negócio do tipo, tá, e agora? Eu tinha dificuldade de julgar o primeiro filme sem ver o segundo, porque foi um começo promissor, mas eu não sabia o que esperar, então eu tava meio assim. Também não queria ficar tecendo mil elogios pra vir a parte 2 e ser ruim e eu bater com a cabeça na parede. E também teve uma coisa que me incomodou, foi o jeito que escolheram terminar, porque eu tinha acabado de ler o livro, eu tava muito fresco na minha cabeça, então eu tava um pouco mais chato da adaptação, e eu não gostei muito do jeito que terminou, assim, das últimas cenas, como que elas foram tratadas, e o jeito que foi terminado, né? Eu revi ele um dia antes de assistir Duna 2, eu acho que eu gostei mais revendo do que no dia.
Apesar de ter visto em casa, apesar de eu ter tirado um leve cochilo, mas foi porque eu assisti bem depois do almoço, né? Tava de buchinho cheio. Mas é um filme bem lento e realmente é um pouco difícil você pegar as coisas sem ter um pouco de contexto. Assim, se você for não sei nada sobre Duna, vai ser um pouco difícil porque é muita informação para digerir. Então, tendo um pouquinho de contexto, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Aí eu fui ver Duna 2 e. Nossa, gente, estou muito, 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 muito feliz. Assim, de verdade. Eu achei que foi um evento cinematográfico, foi uma das maiores experiências no cinema que eu tive, assim, em questão de filme de qualidade técnica. E olha que eu nem vi em IMAX, eu nem vi nas salas pica que tem aí, que custa R$ 80 o ingresso. Eu vi na melhor sala do cinema que eu vou, mas que é uma sala relativamente comum, assim, de cinema. E foi maravilhoso, assim, tava tremendo com a trilha sonora de Hans Zimmer. Quando as Bene Gesserit usam a voz, também tem um som bem característico, assim, também que dá uma tremidinha na sala. É muito bom. E também como filme, eu gostei bem mais. Eu acho que ele complementa bem o primeiro. O primeiro é um grande prólogo. E é um filme muito mais rápido em questão de ritmo. É claro que ele não é rápido Marvel, sabe? Ele não tem um ritmo de blockbuster que talvez, né, algumas pessoas estejam mais acostumados, mas em comparação com o primeiro filme, ele é bem rápido, em comparação com outros filmes mais lentos, né? Ele tem um ritmo bom, ele tem bastante ação. Mais ação do que no livro, né? Que, como eu já disse, tem muita coisa que a gente não vê os relatos das ações. A gente vê depois, tipo, um conversando com o outro, que nem Game of Thrones. Ou tem uma outra coisa da ação, mas o foco mais é o que os personagens estão pensando e quais são as coisas que eles conquistam com isso, mais do que a ação em si. O filme, como é blockbuster, né? Precisa ter uma ceninha de ação e ação ótimas. Tem bastante verme de areia, eu adoro os vermes de areia. Tem diferenças entre filme e livro. Eu vou entrar um pouco mais na parte de spoilers com algumas coisas que eu não gostei tanto. Quer dizer, não que eu não gostei, mas que eu senti falta. O jeito que termina é um pouquinho diferente do livro, mas, né, chega na parte de spoilers. Mas o que eu posso falar agora que eu gostei é que deram uma mudada no personagem da Shani, que é a Zendaya, e eu gostei da mudança dela. Eu acho que traça um paralelo bem mais interessante com a figura do Paul do que ela no livro. E também gostei que deram mais espaço para as Bene Gesserits, para ficar mais claro o plano delas, que no livro tá lá, mas é que tem tanta coisa acontecendo que você pode esquecer. Mas aqui no filme deram um pouco mais de espaço. Gostei que, assim, o cerne de Duna é sobre questionar. É a coisa que martela mais, né? Que muita gente pode falar que a história parece Lawrence da Arábia, porque de fato tem algumas inspirações. É sobre um forasteiro que se enturma com o povo nativo e aí vai conquistando a confiança dessa galera e lidera eles para uma guerra de libertação, por assim dizer. Também tem a parte ecológica, que é muito forte no livro. Mas para mim, a coisa principal, a mensagem principal é a crítica a figuras messiânicas, ao herói, ao conceito de super-herói que a gente tem na nossa sociedade ocidental contemporânea. É uma grande crítica sobre como um super-homem, por assim dizer, não o super-homem herói da DC, mas tipo, a figura de um personagem sobre-humano, como isso é um câncer para a sociedade, basicamente. E também o cerne de questionar tudo, porque as coisas não são simples. Não é uma história de bem versus o mal, não é uma história de o bem vai triunfar porque esse é o certo. E eu acho que isso é uma das coisas mais fascinantes, assim, de Duna. Eu gosto que essa é uma grande diferença e semelhança ao mesmo tempo com O Senhor dos Anéis, porque, como eu falei, as duas obras têm muitas semelhanças e, ao mesmo tempo, tem coisas que são completamente opostos. São dois livros fundamentais para seus gêneros e, principalmente, para as versões contemporâneas dos seus gêneros.
influenciaram muita coisa. São textos muito densos, não é muito fácil para um leitor de primeira viagem ler, tanto Senhor dos Anéis quanto Duna. Por muitos anos eles foram ditos como infilmáveis, inadaptáveis, apesar de ter tido tentativas nos anos 80. Senhor dos Anéis foi publicado no começo dos anos 50, Duna foi publicado em 65, tem pouca diferença aí entre eles, mas era vibes de mundo bem diferentes, né? Senhor dos Anéis tem uma influência mais da Primeira Guerra, Primeira e Segunda Guerra. Duna é mais sobre conflitos que estavam acontecendo aí mais nos anos 60 e tal. Mas mesmo assim, o cerne deles é semelhante com conflitos humanos, né? Como a história é cíclica e os conflitos tendem a se repetir com caras diferentes, com protagonistas diferentes, mas se você for reduzir os temas, são semelhantes. É engraçado notar como o Senhor dos Anéis é bem a narrativa do bem versus o mal, o bom contra o ruim, o certo e o errado. Tem pouco espaço para personagens um pouco mais de tons de cinza. Tem um ou outro. Eu gosto bastante da figura do Boromir no Senhor dos Anéis, que ele tá com a galera do bem, ele tem alguns interesses próprios, mas acaba tendo aquele negócio do tipo, da redenção dele. Ele andou pelo caminho errado, depois ele se redimiu uma hora. Então não tem muito espaço para tons de cinza. Enquanto que Duna é só cinza, todo mundo é cinza, não tem ninguém bonzinho. Tem a galera má, e o livro não tenta humanizar muito a galera má, mas os bonzinhos também não são bonzinhos o tempo todo, né? Então fica meio que isso. Enquanto que Duna parece muito a jornada do herói com o Beabá, só que ela tira sarro da jornada do herói. Não que tira sarro, mas parece que ele pegou a jornada do herói e quis fazer, tipo... É uma jornada do herói, mas veja como é perigoso a jornada do herói, porque não é uma coisa espontânea. A grande questão do Duna é que essa jornada do herói não é necessariamente um negócio espontâneo, assim. Enquanto que no Senhor dos Anéis não parece uma jornada do herói tão... Quer dizer, parece uma jornada do herói, mas eu acho que eu me expressei errado. Não quero falar jornada do herói. Quero falar sobre a história do escolhido. Porque em Duna é sobre o escolhido, o Paul Atreides é o escolhido da vez aí, né? Só que você tem essa desconstrução de como ele é o escolhido, mas ao mesmo tempo tem um outro negocinho ali que é um pouquinho spoiler. Mas quem viu sabe, né, que não é bem assim. Enquanto que no Senhor dos Anéis... não é o rolê do escolhido. Aliás, uma coisa que eu gosto muito do Senhor dos Anéis, ao contrário de muitas outras fantasias, né? Que sempre tem o protagonista como o escolhido, pelo menos... Às vezes não num primeiro momento, mas eventualmente o plot twist vai ser que ele era o escolhido o tempo todo. Isso me deixa um pouco frustrada. Mas o Senhor dos Anéis, não. Ele não é o escolhido. E a grande questão é justamente quem você menos espera que vai salvar o mundo. Mas a jornada dele parece muito mais a jornada do herói do que a jornada do Paul, que é o escolhido, mas que ele meio que, né, tem todas essas desconstruções. Então, pronto, fiz a minha comparação. Quer dizer, eu fiz essa comparação para entrar na parte dos filmes, né? Que são 2 filmes também com um gap aí de 20 anos entre eles, mas que são projetos de amor de realizadores conhecidos, né? O Senhor dos Anéis foi feito pelo Peter Jackson e agora a Duna tá sendo pelo Denis Villeneuve. Eles estão com um estúdio grande bancando essas peripécias, que no caso é o Warner, né? Mas eles estão com liberdade suficiente para colocar a visão deles e eles têm muito amor nesse projeto, dá pra ver. Eles respeitam muito a obra original e dá pra ver. E tem esse valor de produção muito alto, são filmes de alto orçamento, onde tem um cuidado muito grande em todas as fases da produção para você criar esse mundo que é completamente alienígena, mas que é palpável, que não parece artificial, que faz bom uso das tecnologias disponíveis no momento e, enfim. Acabou aqui a comparação, porque já tá tomando tempo demais. Esse bruto tá ficando muito grande, não cheguei nem na metade ainda, né? Quer dizer, acho que cheguei sim. Agora eu vou pro resumo do primeiro Duna e depois vamos pras partes com spoilers, né? Então, se você não viu Duna 1 ainda e se você se importa com spoilers, o episódio termina aqui pra você. Assiste o primeiro Duna e volta aqui, ou assiste Duna 1 e depois Duna 2
e volta aqui pra ouvir. Siga a gente no Instagram, @filme.da.semana. E a gente também tem um e-mail pra contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, permitir que eu vá mais vezes no Cinema Reveduna, ficarei muito feliz. Mas vamos lá. O que acontece na primeira parte? A gente tem esse contexto que eu dei ali, das casas, dos Atreides, pipipipopopó. A gente vê um pouco do Paul no planeta natal dele, que é aquela Duncan, um planeta cheio de rios, mares, muita água. E aí eles vão pra Duna, que é esse planeta seco, árido, hostil, brutalista. Aí a gente conhece também a família. Temos o Duque Leto Atreides, que é o pai do Paul, que é interpretado pelo Oscar Isaac. Tem a mãe dele, que é a Lady Jessica, que é a Rebecca Ferguson. O Paul Atreides é o Timothée Chalamet. E dentro da casa dele a gente tem algumas figuras relevantes. O Thufir Hawat é o Mentat da família, né? Esse computador humano, essa pessoa mestre em cálculos. Ele também é mestre dos assassinos, porque, né, toda casa precisa de defesa. Tem o Dr. Wei, que é um médico da família. Esse é um médico Suki, que ele tem toda uma promessa de fidelidade, né? Tem uma ordem específica, tem um rolê com ele que vai ser importante mais pra frente. Tem o Duncan Idaho, que é o Jason Momoa, que ele é um mestre espadachim, ele é um soldado de elite, muito amigo do Paul, assim como o Gurney Halleck, que também é um outro guerreiro espadachim. Ele também é um trovador, um bardo, ele tem o violãozinho dele. Então são as figuras mais importantes da parte de defesa. Da família, a gente tem na casa Harkonnen, né, que são os vilões. Tem o Barão Vladimir Harkonnen, que é o grandão lá, é o líder da casa, né, a mente diabólica por trás de todos os planos. Tem o Petyr, que é o Mentat deles. O Rabban, a besta, né, que eles chamam, que é o sobrinho mais velho do Barão, que é o Dave Bautista. E tem um outro personagem que aparece na parte 2, que é o Siddhartha, que é um sobrinho mais novo, mas ele não aparece aqui na parte 1. Aí, quando eles vão pra Arrakis, né, que é o nome do planeta Duna, é Arrakis, eles encontram primeiro a Liet Kynes, que é a planeontóloga. Ela é uma empregada do Império para fazer a transição, para introduzir eles ao planeta. Depois a gente descobre que ela tem ligação com os Fremen. Tem o Stilgar, que é o Javier Bardem. Ele é um dos líderes do Fremen, que eventualmente eles conhecem também. E que acaba meio que virando o contato do Paul com os Fremen. E tem a Shani, que é a Zendaya, que é uma participante ali dos Fremen, uma guerreira, e tá lá, né? Que eventualmente eles se conhecem. Esses são os personagens, eles chegam em Arrakis, eles conhecem um pouco o planeta, como que acontecem as coisas, como que funciona a colheita das especiarias. A gente vê o lado do Duque, essa pessoa carismática, essa pessoa que se importa com o seu povo, com os Fremen. Ele não quer guerra com os Fremen, ele quer ficar de boa, ele quer que todo mundo fique de boa, mas assim, até por trás dessa figura carismática tem objetivos pessoais, né? Que é controlar a especiaria, ter o poder que a especiaria dá e tentar trazer os Fremens para junto de si, porque os Fremen são conhecidos por serem ótimos guerreiros e amplamente subestimados pelo resto da galáxia. Então não tem uma estimativa da sua população, mas pensa-se que são muitos, milhares. Então ele meio que quer trazer os Fremens para perto dele para se explodir uma guerra, ele ter, né, esse pelotão próprio.
Mas não dá tempo, né, de fazer tudo isso, né? Passa um tempo lá deles conhecendo, eles passam por algumas situações, mas dali a pouco o castelo deles é atacado. A gente aprende pelo filme que os Harkonnen fizeram um pacto com o Imperador para emprestar uma parte do exército real, porque os Harkonnen, eles são conhecidos por serem brutais, mas o exército deles contra o dos Atreides não seria assim. Um poderia ganhar do outro, mas ia ser muito perto. Então eles precisavam de reforços para fazer o massacre que eles queriam. Então eles vão até o planeta Prisão, que é onde tem essa guarda real, que na verdade são escravos e prisioneiros que se tornam soldados de elite através de tortura. O filme não entra muito nesse mérito, mas é meio que isso. E aí eles pegam alguns pelotões, então os Harkonnen, junto com esses soldados do Império, fazem um ataque soturno a Arrakis e destroem a cidade, matam todo mundo que tem pelo caminho. Nesse ataque, né, um pouco antes dele acontecer, a gente descobre que o Dr. Whale traiu eles porque ele droga o Duque. E aí ele fala que ele fez isso porque o Harkonnen tem a esposa dele, que tá prisioneira, e eles prometeram a esposa dele de volta se ele entregasse o Duque. Só que como ele fez o pacto e tal, ele ia avisar, né? Ele traiu o Duque, mas ele avisou antes, tipo, ó... Se não fosse eu te trair, outra pessoa ia te trair. Então, pelo menos eu fiz um negócio aqui, que é um dente postiço, que eu vou botar no fundo da sua boca. Quando eles forem começar a te torturar, você morde esse dente, que ele vai soltar um veneno. E aí você morre. Você não vai ser torturado, o que é show. E esse veneno vai ficar no ambiente. Então, você pode levar alguns Harkonnens com você. Então, pelo menos assim, a sua morte é iminente e inevitável, mas pelo menos você pode levar alguns inimigos juntos, né? Então, é isso que acontece, né? O Duque Leto, ele é levado prisioneiro, eventualmente ele morre, ele mata alguns Harkonnens com ele. Ele deixa o Barão Vladimir bem mal, mas vivo. E nisso, o Paul e a Jéssica, eles são capturados, porque a questão é... Os Harkonnen fez essa aliança com o Império, né? E o Império meio que falou, tá, resolve aí, não quero saber do seu plano, porque teoricamente não sei nem de nada, mas você tem que poupar a Jéssica e o Paul, porque as Bene Gesserit estão no meu pé. Aí eles falam, tá bom, mas eles não pretendem fazer isso, né? O que eles querem é jogar eles no deserto, porque assim... Eles podem falar que eles não mataram, porque de fato eles não mataram, mas eles tacaram no deserto pra morrer, né? Duas pessoas que não sabem se virar no deserto, eventualmente elas iam morrer. Então era meio que esse o plano. Só que aí o Paul e a Jéssica, eles conseguem reverter a situação, se livrar de suas amarras. Também eles veem que no avião que eles estão tem alguns kits de sobrevivência, que foi o médico que colocou, então aquele negócio, né? Ele traiu, mas pelo menos ele ajudou um pouquinho. E aí eles conseguem, né, conquistar o controle do avião que eles estão e pousar em algum lugar no meio do deserto e começam a se virar ali. O Paul, nesse meio tempo, ele é muito estudioso, ele já tinha lido muito sobre cultura Fremen, como que funcionam as coisas no deserto. Então ele tinha bastante conhecimento acadêmico, ele não tava lá, assim, completamente à toa. E nisso também a gente descobre que a mãe dele, a Jéssica, tá grávida. Por quê? Esqueci de comentar, o Paul, ele tem visões. Toda vez que a tela fica meio alaranjada, geralmente é uma visão do Paul. Nem toda visão dele vai acontecer, porque é isso sobre visões. As visões não são coisas certas, não são um futuro escrito. São coisas que podem acontecer se algumas coisas acontecerem, né? Então essa é a vibe das visões nesse filme. Não são coisas que vão necessariamente acontecer, mas podem ser avisos do tipo, olha, toma cuidado, porque senão isso pode acontecer. Então, Paul tem visões. Quando ele tá em Duna, essas visões são intensificadas por causa da especiaria. O filme não elabora muito, porque eu acho que é ficar dorgas demais. Mas, no livro,
A especiaria, né, que também é chamada de melange, apesar dessa palavra não ser usada no filme, ela tem propriedades psicotrópicas. E os Fremen usam muito ele tanto para temperar comida, como é mostrado no filme, mas eles também usam em cerimônias, ou uso recreativo também. E é uma substância que deixa os olhos deles azuis, por isso que eles têm aquele olho meio brilhante azul, né? O uso contínuo faz ele ficar daquele jeito. E também é usado justamente pra esse negócio pra abrir a mente, entendeu? O Duna saiu nos anos 60, sabe o que também saiu nos anos 60? LSD. Coincidência? Acho que não. Mas, enfim, tem esse rolê da especiaria, né? Então, como ele tá no deserto, tá tudo muito intensificado, né? Porque também tá no ar do deserto a tal da especiaria. Aí eles ficam um tempo lá, eles encontram o verme da areia, uma cena maravilhosa. Eu adoro os vermes da areia, porque eu gosto muito de uma criatura bacana. Apesar dela ser minimalista e de parecer muito um orifício anal, eu acho incrível pensar que essa criatura poderia existir, e ainda mais com os usos que ela tem no segundo filme. Eventualmente, eles estão no deserto, eles encontram um grupo Fremen, que lá tá o Javier Bardem e a Zendaya, né? O Javier Bardem já conhecia eles, fica tipo, beleza, conheço vocês, mas assim, a gente não pode ficar carregando peso morto, vocês precisam provar seu valor. Aí a Jéssica vai lá e ela mostra que ela sabe lutar, e o Paul, eu não lembro o que acontece, mas ele prova seu valor lá. Ele luta, ele pensa, ele vê o futuro, ele é 1000 coisas em um. E um pouco antes disso, eu esqueci, porque eu estou fazendo esse episódio sem roteiro, não sei se vocês perceberam. Mas um pouco antes disso, eles encontram a Liet Kynes e o Duncan Idaho. Eles ficam parados num lugar lá pra dar uma recuperada, mas aí a galera do Barão vem atrás e capturam a Liet e matam o Duncan Idaho. Mas assim, ele morre matando os 50 caras do Barão. E nisso, o Paul e a Jéssica conseguem fugir, e aí eles estão no deserto. Depois eles encontram o Fremen. A morte da Liet Kynes é uma cena legal, mas é muito triste, porque eu gosto muito dela. No livro é uma cena muito sofrida, mas ao mesmo tempo que tem um infodump gigantesco sobre o planeta. Mas no filme, acho que ela tem mais valor pra narrativa, por assim dizer. E aí depois eles encontram com os Fremens, né? Eles estão lá tentando provar por que eles devem entrar, né, pro grupo, né? Até que um cara que o Paul já tinha visto em visões, né? Que nessas visões ele se descrevia como um amigo que ia ajudar ele. Esse cara, ele meio que não gosta muito da cara do Paul e chama ele pra uma briga. Não lembro o jeito que acontece, mas ele se desafia por um duelo lá. E o Paul fica meio, ai meu Deus, eu vou ter que matar ele, eu nunca matei ninguém, pipipipopopó. E a mãe dele vira e fala, não, você tem que fazer... Você tem que fazer, cara. Se vira, não se vira, mas tipo, você treinou, você sabe como que faz. Vai ter que ser um pouco diferente, porque tem um negócio. Lembra que eu falei dos escudos? Todo mundo usava um escudo, então era tudo briga de faca. Então, em Duna, não podem usar esse escudo, porque tem o rolê do verme da areia. O verme da areia é atraído por sons rítmicos. Então, quando você anda na areia do deserto, você tem que andar que eles chamam do... Passo da areia, não lembro como que é em português, mas é um jeito de você andar que você não anda de uma maneira rítmica, você anda de uma maneira desordenada, parecendo um bêbado pulando de um lado pro outro. Então tem isso, e também esses escudos, eles têm um negócio que também chama o verme, então eles não podem andar de escudo. Então, armas de fogo que eram alguma coisa considerada obsoleta, de repente vira o que é ali no deserto, né? Muito mais prático do que espadas. E o Paul, que aprendeu a lutar com golpes um pouco mais lentos para poder entrar no escudo, vai ter que lutar com um cara que aprendeu a lutar de faca, que nem no mundo real, porque lá eles não têm os escudos. E aí, beleza, eles têm esse duelo, o Paul ganha, ele mata o rapaz, e aí isso meio que faz ele ser aceito, assim, pelos Fremens. E aí acaba o filme, quer dizer, eles estão andando, assim, né, eles preparam o corpo para voltar para um assentamento que eles têm algumas cidades dentro de cavernas, que é onde, né, o pessoal vive, porque o deserto é inóspito. Então, eles preparam o corpo do rapaz para levar para esse assentamento mais perto, que eles chamam de Sitch,
E ele vê no horizonte uma pessoa andando em cima de um verme de areia. Ele vira pra Zendaya e fala, nossa, não sabia que dava pra fazer isso. Ela meio que vira e fala, sabe de nada. E o filme acaba. Esse é o Duna Parte 1. Eu espero ter cobrido os tópicos principais, né? E espero que tenha feito vocês relembrarem mais ou menos das coisas mais importantes, mais relevantes que acontecem. A parte 2 começa onde a parte 1 parou. Literalmente, assim, é como se tivesse mudado de cena e é a primeira cena da parte 1. Tem um breve prólogo, talvez pra dar uma relembrada, mas é bem, assim, direto. E agora eu vou falar de spoilers da parte 2. Então, se você ainda não viu a parte 2, o episódio acaba aqui pra você, né? Como eu disse, 3 partes de episódio. Mas assistam porque tá bacana, tá legal. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Beleza, spoilers agora, mas assim, não tenho muito... Quer dizer, eu tenho bastante coisa pra falar, mas eu não acho que são spoilers, mas eu acho que o pessoal tá muito sensível hoje em dia. Eu acho que eu vou fazer um episódio sobre o real significado do que é um spoiler e como plot twists podem estar acostumando a gente mal à experiência cinematográfica. Mas enfim, coisas para o futuro. O que eu mais gostei no filme foi como ele conseguiu manter a dualidade da figura do Paul. Porque é muito fácil transformar ele num líder carismático, numa figura a ser seguida, na representação do bem, do salvador desse povo. Até porque no começo ele tá reticente, ele fica, não sei, pipipipopopó. Mas pra mim é tudo parte do jogo, assim, sabe? Talvez no começo, na parte 1, ele tivesse meio assim, questão da profecia, deixa disso. Mas quando a água bate na bunda, quando ele tá preso no deserto com os Fremen e ele quer vingança e ele quer voltar a tomar água, ele vai fazer o que ele precisar fazer pra conquistar isso de volta. Então, assim, no começo ele tá, não sei, mas a mãe dele meio que dá uma chamada nele, tipo, metade da galera já tá pronta pra te seguir, vamos conquistar a outra metade. E é fazendo essa conversinha mole que ele consegue, porque assim, você não pode chegar querendo ser o bonzão. Você precisa antes sentir o clima, dar uma olhadinha, aprender os costumes, mostrar interesse, sabe? Conquistando aos poucos. E aí, quando a pessoa tá na sua, aí você vai lá e mostra o anel do seu pai e fala: vamos marchar pra capital e matar os Harkonnen. Porque é assim que funciona, né? Foi assim que funcionou pra ele. Mas, nossa, a cena do templo, pra mim, foi o grande momento de, tipo, realmente era tudo uma maquinação. Porque eu tava até falando, não, nossa, tiraram um pouco da dualidade, né? Enfim, vão fazer ele ser essa figura heróica. E aí, quando tem essa cena, eu falei, safado. Porque, né? Eu gosto das mudanças na personagem da Shani, porque no livro ela é muito a pessoa que tá lá pra apoiar o Paul. E isso é ótimo, porque no começo ele não tem muitos apoiadores. Na verdade, talvez uma parte dessa figura de apoiamento tenha passado justamente pro Stilgar, que tá toda hora... Nossa, o Paul respira, o Stilgar fala... É o Muad'Dib. Nossa, não tem pra ninguém. É o Muad'Dib mesmo, com certeza. Muad'Dib não. Muad'Dib é o nome que ele ganha. Depois que ele prova o valor dele, monta no verme lá. Ele escolhe pra ser o nome dele Fremen. Mas o nome do prometido é o Lisan Al-Gaib. É que tem o Lisan Al-Gaib, que é o nome do prometido na cultura Fremen. E tem o Hadir Hazaz, que é a profecia dos Bene Gesserit, que é meio que a mesma coisa, mas... não exatamente, é confuso. Aliás, o filme deixa bem claro que, tipo, todas as profecias são maquinações, são fabricadas por pessoas que têm controle da narrativa, mas não tão obviamente. Eu gostei muito como as Bene Gesserit estão lá o tempo todo. Por mais que você não veja ela sempre, até porque é uma sociedade bem machista, bem focada na presença masculina, né? Os homens que têm
poder e status, as mulheres estão apenas lá, são esposas, convidadas, concubinas, ou mesmo as Bene Gesserit, que tem uma figura quase de freiras guerreiras, basicamente, mas elas são vistas mais como figuras religiosas do que como guerreiras, mas se precisar lutar, elas lutam. E como elas estão o tempo todo, tudo tá sob o controle delas. Até quando você acha que não tá, porque elas têm plano A, plano B, plano C, plano D. O plano A falhou, vamos pro B. O B não deu certo, eu sei. Então ele fica aquele negócio do tipo... É um meio termo, porque tem geralmente na ficção, né, tem a narrativa de tudo acontece por uma razão, todo mundo tá predestinado a uma coisa, e tem a visão de não existe predestinação, o mundo é um caos, e as Bene Gesserit são meio que um meio termo, tipo, existe predestinação, mas não vem de um ser divino, vem de maquinações de um grupo extremamente organizado, extremamente poderoso. E por mais que você lute pra não cumprir um lado dela, você vai acabar cumprindo algum outro. Enfim, gosto como dar mais espaço pra Princesa Irulan, a Florence Pugh, que ela é uma figura que aparece bastante nos livros. Aparece bastante assim. Depois que acaba Duna, ela é meio que uma historiadora, né? Ela escreve livros contando as coisas que aconteceram. E no livro Duna, cada capítulo começa com um pedaço desse livro dela falando o que acontece naquele capítulo. Então, a gente tem a visão de como ficou registrado nos anais da história e depois a gente tem o relato do que aconteceu mais ou menos. Então ela aparece um pouco mais envolvida nas maquinações das Bene Gesserit, gosto disso. A própria Jéssica também aparece mais. Esse negócio de tribos do sul, tribo do norte não tem no livro, foi uma invenção para o filme, mas eu acho que faz sentido porque mostra de uma maneira mais complexa como os Fremen são, como sociedades se organizam, que tem muitos e que mesmo dentro deles não existe uma unidade de pensamento, de religião, de nada. Assim como mostra como a religião e outras coisas, mas a religião é uma forma de controle através do irracional. E aqui eu não uso o irracional enquanto palavra para desumanizar, para falar, não, é irracional que nem um animal, que nem um louco, não. As coisas irracionais são as coisas que tiram nosso pensamento racional. A gente sempre pensa em loucura e situações extremas, mas não precisa ir muito longe. Uma emergência que acontece, a primeira reação sua não é racional. Tipo, se você tá num avião com uma turbulência, a sua primeira reação não vai ser a racional e pensar nas estatísticas de queda de avião por turbulência. A sua primeira sensação vai ser irracional, vai ser chorar, vai ser rezar, vai ser pensar nos seus entes queridos, que são coisas que a gente não pensa pra fazer, a gente faz, simplesmente. E então, quando eu falo irracional, eu estou indo para esse lado, não do lado animalesco, do lado que a gente não pensa, a gente só sente e faz. Então, é através desses sentimentos, né, que através da religião, a Lady Jéssica consegue manipular todo mundo à volta dela. E assim, não é muito difícil transportar isso pro nosso mundo, né? Uma outra coisa fácil de transportar para o nosso mundo são as figuras carismáticas, lideranças carismáticas, que são vistas pelo seu povo como a salvação, chega a ter uma adoração quase religiosa, né? E eu não tô nem botando religião no meio, mas a adoração que essa figura gera, né? Um negócio maior que a vida, né? É realmente um culto à personalidade, que é uma coisa que durante a história e durante os dias atuais acontece a rodo. E eu não vou apontar dedos, falar desse ou daquele, mas dá pra fazer paralelo com todos, porque é uma coisa que acontece, sabe? É interessante como, através do carisma e através de dizer o que as pessoas querem ouvir, você consegue manipular elas para conseguir um objetivo que você quer, que às vezes não é o objetivo que as pessoas querem. Às vezes tem intersecções, mas no final, né, uma coisa que acontece.
E isso, né, também ajuda a construir a crítica do livro, principalmente, que é o perigo dessa figura sobre-humana, desse Messias, dessa coisa super poderosa que vai ser a solução de todos os problemas, né? Como a gente precisa encarar isso com um olhar crítico, porque a gente não mora num conto de fadas, né? O mundo real é diferente de uma fábula, de um conto de fadas, de uma história onde o bem sempre prevalece, porque o mundo não é assim. E o que faltou um pouco no filme pra mim, mas eu acho que realmente foi uma escolha, até por causa de tempo e de, né, escolher prioridades, foi a parte ecológica. Duna fala muito sobre ecologia, sobre como o esgotamento da exploração de recursos faz mal não só para o planeta, mas para toda a vida em volta dela, né? Como isso é danoso no longo prazo, às vezes até no curto. Mas isso ficou um pouco de fora, até paralelos que podem ser feitos entre a especiaria e o óleo. Eu senti que ficou um pouco mais de lado, talvez para não ficar tão, olha, parece Estados Unidos, sabe? Para não ficar tão óbvio assim. Mas se você olhar, tem lá, né? Junto com vários outros temas, né? Que eu falei, dá pra fazer paralelos com hoje, dá pra fazer paralelos com o mundo nos anos 60, quando o Frank Herbert publicou, e dá pra fazer com paralelos em diversos momentos da história, né? Porque a história é cíclica, as coisas elas voltam a acontecer de tempos em tempos, de maneira ligeiramente diferentes, em lugares ligeiramente diferentes, mas não de jeitos completamente diferentes, né? E pra fechar, o final é diferente do livro. Pra quem quer saber, no final, a Shani fica do lado do Paul, ela fica de boa em ser a concubina dele, né? Que ele faz essa proposta de casamento pra princesa Irula, né? É uma aliança política, né? Que se ele se casa com ele, ele se torna imperador sem grande questionamento, porque ele poderia tentar o império à força, mas é mais sábio fazer através de maneiras diplomáticas, né? E casando com a Irulan seria o jeito mais fácil, né? E no livro a Shani super entende e tal, e no filme não. No filme ela fica muito brava. Ela não sabe de antemão, eu acho que no livro ela sabe de antemão. No filme ela descobre na hora, ela fica muito brava, óbvio. E aí, quando todo mundo tá lá adorando o Paul e clamando o nome dele como salvador, ela dá as costas e foge no deserto. Eu acho isso bem interessante, eu acho que traz mais profundidade ao personagem dela. E que nem, né, eu tava falando, acho que eu não terminei essa linha de pensamento. Ela é diferente do livro, porque no livro ela tá sempre lá pra apoiar o Paul. E no filme ela traz mais um contraponto, né? Tá todo mundo comprando a história dele. E por mais que ela ame ele, ela consegue ver através dele, tipo, ela consegue ver que essa fé cega nele não é uma coisa boa. Até ela, que tá lá apaixonada, consegue ver que isso não é tão bom e as outras pessoas estão cegas a isso, né? Então, em diversos pontos, ela serve justamente para ser essa ferramenta da narrativa para manter essa dualidade presente, né? Para manter a crítica, porque senão a gente pode também, enquanto audiência, ser levado no calor do momento e acreditar que ele de fato é o salvador. Tá todo mundo ali acreditando, a gente também vai acreditar. E quando tem um personagem que dá uma questionadinha e a gente se importa com esse personagem, não é um personagem chato, que só tá lá pra ser do contra de tudo, a gente para e pensa, ah não, realmente, tem alguma coisa aí. Então a personagem dela tá com essa importância, eu achei bem legal de ter. Gostei de ela terminar de um jeito diferente, que abre margem pra outras coisas, porque, né, pode ser que tenham 3, tudo indica que vem Filhos de Duna por aí. Porque assim, o livro Duna acabou. Acabou ali, acabou meio diferente, né? Porque no filme acaba meio que na iminência de uma guerra. No livro não, acaba tudo de boa. Paul agora é imperador, ele vai casar com a Irulan, a Shani tá do lado dele. Eles já tiveram um filho que morreu, inclusive, ainda bem que nem botaram essa parte no filme. Mas acaba de boa, assim, ele promete pros Fremen um paraíso verde, que vai transformar a Duna no paraíso deles. E ele é imperador, ele é senhor de Duna, ele derrotou os Harkonnen, tipo, ele tá, assim, ó, na crista da onda do sucesso. E no filme acaba de um jeito um pouco mais
ele é o imperador, mas agora todas as casas estão contra ele. Então, assim, ele não vai ter sossego tão rápido pra ter mais um filme. Eu acho bem possível que adaptem Filhos de Duna, que é a continuação. Eu não li. Eu sei mais ou menos porque eu sou curiosa. E aí eu fui atrás de ver mais ou menos o que acontece nos outros livros. E assim, eu acho que até o terceiro livro tá de boa, mas a partir do quarto as coisas começam... Aliás, a partir do terceiro as coisas começam a ficar meio esquisita. E aí só vai piorando, assim, sabe? Parece que quem tá tomando droga é o autor e as coisas são muito loucas, gente. Se vocês não têm medo de spoiler, não se preocupam com essas coisas, eu até aconselho vocês irem pesquisar a sinopse de Deus Rei de Duna. Ou pesquisar mais sobre a Armando Paul, porque no filme... A Jéssica tá grávida o filme inteiro. Ela conversa com o feto, né? Porque tem esse rolê. Quando a Jéssica faz um ritual lá pra se tornar a mãe superior, ela tá grávida. E aí, nisso, faz, tipo... todas as memórias de todas as mães anciãs das Bene Gesserit passarem pra consciência do feto dela. E o feto dela já tem a consciência de uma mulher adulta. Então, desde que ela nasce, né? Ela já tem a consciência de uma mulher adulta e isso faz dela uma criança muito peculiar. No livro, passam-se 5 anos, né, de quando Paul chega em Arrakis até o final do livro, tanto que a irmã dele, que chama Alia, já é uma criança de 5 anos. Ele chega a ter um filho com a Shani, que acaba morrendo numa situação, mas ele e a Shani vão ter mais filhos. Spoiler! Quer dizer, no livro, né? No filme não sei como que vai ser. Eu senti falta de não ter a Alia. Quer dizer, a gente tem o feto Alia. Mas eu gosto muito da parte dela no livro, porque é muito assustadora, assim. É uma coisa de filme de terror, essa menininha pequena com essa mente toda filosófica, né? Que Duna é um livro muito filosófico. E isso é bom, mas ao mesmo tempo é mesmo meio cansativo. Então, assim, o que eu senti falta em questão de livros? Queria ter visto mais a Lia e queria ter mais parte de ecologia, das mensagens ecológicas, mas do jeito que fizeram, até que ficou bom. Até que ficou bom. Dei 5 estrelas, coração. Falei que era filme do ano em março. Mas eu gostei bastante. Desnecessário dizer isso, foi uma experiência cinematográfica muito boa. É uma obra de ficção científica adulta, não no sentido de sexo e violência, mas no sentido de uma história madura, contada de um jeito sério, sabe? Porque eu sinto que os blockbusters andam com uma epidemia de querer ser o Deadpool, ou querer ser filme da Marvel, que de vez em quando é legal, tipo Dungeons & Dragons do ano passado, que tem esse humor engraçaralho, funciona, mas eu sinto que falta um pouco de filme sério, mas que não seja sério demais a ponto de ser cringe. É uma linha muito tênue, porque tem filme também que se leva muito a sério e isso às vezes pode ser algo negativo. Mas aqui em Duna tá na medida certa, tem piada. Tem uma piadinha que é ali, mas são personagens pontuais e que faz sentido dentro do universo, que nem Senhor dos Anéis, sabe? Tem uma piadinha ou outra, mas não é um filme de piada, não é um filme de humor e piadas e tal. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Está longuíssimo, o Bruto tá gigantesco. E eu acho que eu me desviei um pouco do assunto no meio da gravação dele, né? Enfim. Espero que gostem do episódio. Espero que gostem de Duna. E as minhas redes sociais estão abertas para quem quiser conversar mais, discutir mais e tal. Beleza? Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.